partir de agora, entra no ar, aqui na sua Rádio Marcos FM, o programa Mulheres ao Meio-Dia. A apresentação, Rita Augusta e Ana Alcântara. Boa tarde, minha gente. Hoje não é Mulheres ao Meio-Dia, hoje é Mulheres ao Meio-Dia e 22, tá? Tive um pequeno percalço, meu carro passou numa dessas valetas que quase não existe aqui em Cotia, né? A gente não tem valeta aqui, o asfalto é perfeito, não tem lombada, não tem valeta, né? E a gente que arca com esse prejuízo. Então, por isso eu me atrasei muito, mas não podia deixar de vir aqui para dar pelo menos um alô para vocês, dizer alguma coisa. A Ana também teve um compromisso outro de trabalho e a gente tinha uma pauta muito legal preparada sobre cidadania, tá? Mas antes, deixa eu encontrar, porque nessa correria toda, eu acabei não trazendo o meu papelzinho do poema, da poesia que eu vou ler para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui e vou achar para poder ler para vocês, declamar para vocês, tá? Que eu acho esse poema muito bonito e eu acho que ele tem muito a ver com o momento que a gente vive de descrença, de não acreditar em nada. E eu gostaria muito que nós, de vez em quando, parássemos, ou de vez em sempre parássemos, para pensar um pouco sobre o que nós somos, para que nós vivemos. Mas eu entendo muito bem que a correria do dia a dia, as necessidades, a premência da falta de grana, a premência da falta de estabilidade, a falta de emprego, tudo isso fica difícil para a gente. Vamos lá, eu vou ler para vocês um poema do Olavo Bilac também, que é um dos meus poetas parnasianos antigos mais querido, que chama-se O Credo, tá? E pensem bem em cada verso desse poema, que eu acho muito bonito. Tem gente que diria que é careta, eu diria que ele é glorioso, tá? Crê no dever e na virtude, é um combate insano e rude, a vida em que tu vais entrar. Mas sendo bom com este escudo, serás feliz, vencerás tudo. Quem nasce vem para lutar. E crê na pátria, ainda que a vejas, cheia de ideias malfazejas, em qualquer época infeliz, não a abandones, porque a glória ainda há de ver numa vitória mudar cada uma cicatriz. Gente, sim, nós podemos mudar as coisas. Não para nós, talvez para os nossos netos, mas podemos. E crê no bem, ainda que um dia, no desespero e na agonia, mais desgraçado que ninguém, tu te vejas pobre e injuriado, de toda a gente desprezado. Perdoa o mal e crê no bem. E crê no amor, se pode a guerra cobrir de sangue toda a terra, levando a tudo a assolação. Mas pode límpida e sublime, caindo sobre um grande crime, uma palavra de perdão. Espero que vocês tenham gostado. Gente, vamos falar um pouquinho sobre cidadania. Vocês sabem o que é cidadania? Eu acho que muita gente, assim, tem uma ideia, né? Todo mundo tem uma ideia, mas não tem isso muito claro do que é cidadania. Cidadania é a participação na sociedade como gerentes do nosso destino, como gerentes e controladores da nossa pátria, como pessoas que podem administrar ou colocar pessoas ou tirar pessoas para administrar o bem público. Cidadania é saber que o que você faz impacta os outros. Cidadania é ter respeito pelo próximo. Cidadania é saber lutar com as armas que a Constituição e a moral e o bem te dão. Isso é cidadania. Então, como a gente vê a cidadania no dia a dia, tá? A gente vê através de uma pessoa que, quando vê uma coisa errada, não vai só reclamar e pedir para alguém quebrar um galho. Não, ela vai na fonte. Vou dar um exemplo. A Constituição diz que o seu filho tem direito à creche. É obrigatório ele ter creche. Os municípios são obrigados a manter creches para as crianças, assim como são obrigados a manter escolas, tá? A creche fecha às 4h30 ou 5 horas e você só sai do trabalho às 5, você não tem como pegar seu filho, tá? Aí você vai lá num vereador
E pede para ele quebrar um galho, ou num amigo que está num conselho, tá? Da cidade, pede para ele quebrar um galho, e aí vão e arrumam uma creche para você. Tudo bem, você resolveu o seu problema. Mas você não foi cidadão. Porque como cidadão, você resolveu só o seu problema, não o de outras pessoas. Porque se você pegasse e dissesse, o que eu tenho que fazer? Isso é um direito que eu tenho, é um dever do Estado. Estado como a nação, tá? Estado como todo o Brasil, é isso que é o Estado. Você pode fazer o quê, então? Você pode ir ao Ministério Público e dizer, senhor promotor, a sua função é garantir que a lei seja seguida, que os meus direitos sejam respeitados. Eu não tenho creche para o meu filho. Tá? E entra com uma reclamação formal na promotoria. O resultado é muito mais efetivo. Você não apenas consegue creche para o seu filho, como seus vizinhos, as pessoas do outro bairro. Você vai fazendo com que o município perceba que as pessoas não vão se calar. E mais do que não vão se calar, elas não vão ficar quietas e aceitar qualquer coisa que eles nos deem. Porque, na verdade, eles não nos dão de graça. Quando a gente diz, eu fui no SUS, o SUS é gratuito. Não, minha gente. O SUS não é gratuito. Tá? Quando você compra um shampoo, tem mais de 50% de imposto. Quando você ganha R$5.000, você paga 1.500 de imposto de renda. Tudo que a gente faz paga um imposto muito alto. Esse imposto, o que é? É uma espécie de salário para o Estado, municípios, estados e nação e federação, trabalharem pela gente. Eles não são nada mais, nada menos do que literalmente nossos empregados. Nós não somos pobrezinhos que dependemos deles. Eles dependem da gente. E não só dependem financeiramente, como muitos dependem do nosso voto, do nosso endosso para estar no lugar em que eles estão hoje. Então, é muito feio quando os vereadores, que são as pessoas representantes do povo, não lutam pela sua população, pelos seus constituintes, pelos seus eleitores, pelas pessoas que o puseram lá. Isso não é só ingratidão. Isso é amoral. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de justiça, tá? Isso não deveria acontecer. E a gente vê na nossa cidade muitas situações em que, eu vou votar nele porque ele pôs iluminação pública na minha rua. Eu vou votar nele porque ele fez um campo de futebol lá no meu bairro e os meninos estão contentes. Eu vou votar nele porque ele conseguiu uma dentadura para o meu pai, tá? Isso não é função dele. Isso é função do executivo, tá? Consertar a rua, iluminar, enfim, tirar buraco, atender bem no SUS. Isso é função do poder executivo junto com os conselhos municipais. Os vereadores estão lá para fiscalizar o executivo e, mais importante, criar, votar e aprovar leis que melhorem as condições gerais do município. Ou seja, que este município preste um melhor serviço a seus cidadãos, tá? Aos moradores. Então, em vez de conseguir um lugar na creche, eles podem votar leis e a destinação de recursos, de dinheiro, para que o município construa mais creches. Inclusive, eu vi alguns comentários que, para mim, fazem todo sentido. Algumas creches que construíram recentemente são verdadeiras belezas, né? A gente se orgulhar. Mas as creches não é tão interessante que sejam tão grandes. É interessante que elas sejam pequenas, mas perto da sua casa, perto de onde você está. E uma creche pequena é mais fácil de administrar. As crianças recebem mais atenção, tá? As creches têm uma vida, tudo fica melhor, é mais fácil administrar. É como uma pequena família e uma grande família. Imagina uma creche com 100 crianças, tá? Nossa, deve ser difícil. Quantas pessoas você precisa para ajudar essas crianças, limpar essas crianças, a zoeira, a barulheira e tudo mais? Imagina uma creche com 20 crianças.
tá? Que é mais barato para construir, é mais fácil de administrar, é mais garantido um acolhimento e um tratamento humano e correto a essas crianças. É um contato maior entre as famílias e as educadoras da creche, as cuidadoras da creche. Tudo isso depende de nós estarmos influindo no nosso destino, tá? Eu hoje fui levar meu carro, por isso que eu atrasei, né? E eu cheguei lá numa oficina, até que eu já conhecia, e falei, olha, moço, tá aqui, não sei o que. Aí eles levantaram o carro no elevador e viram que era só uma espécie de uma proteção plástica que tem embaixo do carro, que tinha soltado. Então, aquilo arrastava no chão, fazia barulho, e eu não sabia o que era. A gente não sabe o que é. Hoje o carro está valendo uma fortuna, né? Não tenho dinheiro para comprar outro. Então, eu fui lá, e ele levantou, aí ele foi. Aí um mecânico virou para mim e falou assim, aqui não custou nada, né, dona? Mas se fosse em outro lugar, já iam dizer que tinha que trocar a suspensão. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, cara, primeiro que eu não sou tão burra assim. Eu sou velha, tá? Tenho cabelinho branco, mas não sou tão burra. E segundo, que você tem coragem de me dizer que você enganaria uma pessoa para ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso é roubar, cara. Aí ele ficou meio sem graça. Eu falei, não é? Aí ele falou, não, eu não. Mas é que lá trabalhavam por comissão. Então, quanto mais serviço você conseguisse fazer no carro, mais você ganhava. Gente, se todo mundo fizer isso, nós vamos todos para o buraco juntos, tá? Nós precisamos realmente ter uma atitude mais correta. Agora, eu sei. Não precisa me falar. É difícil ter uma atitude correta quando você vê tanta gente em volta sua tendo atitudes horríveis, desonestas, brutas, criminosas muitas vezes. É verdade isso, tá? Então, efetivamente eu entendo. Só que se alguém não virar e disser, gente, acabou, vamos fazer a coisa certa, alguém tem que começar. Alguém tem que dar a cara para bater em benefício de todos. Isso é cidadania, tá? Cidadania é participar da administração municipal da sua cidade. Aproveitando o ensejo de falar em participar, vamos falar um pouquinho só de conselhos municipais. Você sabe o que é um conselho municipal? É um grupo de pessoas, que vai ser um conselho, um grupo, uma reunião, né? Que vai sugerir, trabalhar juntos para que as ações daquele setor em que ela tem o conselho, que ela participa do conselho, sejam aplicados da melhor maneira possível. Então, vamos falar, por exemplo, no Conselho de Saúde, tá? Conselho de Saúde é um conselho que reúne o secretário estadual de saúde, que é o chefe do conselho, tá? E 16 outras pessoas. Dessas 16, 8 são pessoas indicadas pelo governo. Então, o chefe, o gerente de um posto de saúde, um outro médico, uma outra pessoa representante de alguma coisa que esteja no governo. Então, 8 são indicados pelo governo. E os outros 8, tá? Por legislação, são eleitos da população civil, da população em geral. Você, eu, meu vizinho, meu filho, etc. Tá? Só que o que acontece? Muitas vezes, como o governo não quer ideias diferentes das suas, ele não quer oposição, ele não quer lá no conselho dizendo, gente, isso aqui que vocês querem fazer é uma obra faraônica, não é o que eu quero, não é o que eu preciso, não é o que o município precisa, não é o melhor para o povo. Não, ele não quer ter essa oposição. Ele quer ter um monte de vaquinha de presépio que quando ele diga, eu vou construir um hospital enorme, tá? Lá no Morro do Macaco, tá? E eu diga, gente, será que não é melhor fazer embaixo? Será que não é melhor fazer um hospital pequeno lá ou um posto de saúde bom, tá? E deixar o hospital para uma área mais central ou alguma coisa dessas, tá? Eles não querem isso. Então, o que eles fazem normalmente? Eles administram, contratam, fazem umas gambiarrinhas para indicar, como se fossem da sociedade civil, pessoas que estão no governo. Então, são funcionários públicos, o que por lei não é permitido. Um funcionário público só pode estar no conselho se ele for pelas vagas do governo,
pelas vagas da população civil, ele não pode, tá? Então, mas eles fazem isso, tá? E aí o que acontece? Proíbem de uma forma a não deixar chegar, dizer que o prazo venceu, inventar requisitos ou solicitações esdrúxulas e que a lei não permite. Mas, gente, o que é aquela tal história? Eu bato de frente com um cara supostamente mais importante que eu, quando eu digo, cara, eu tenho direito, ele fala, mas não vai. Então, eu entendo perfeitamente a situação de muita gente que acaba ou se conformando ou aderindo a esses sistemas injustos e ilegais. Então, nos conselhos, muitas vezes, você só tem representantes do governo, o que não é o melhor para a população, tá? Porque se um representante da população chegar lá e disser assim, gente, acho que nós deveríamos investir, destinar essa verba para fazer um centro de hemodiálise aqui. Por quê? Porque quem faz hemodiálise aqui em Cotia hoje tem que conseguir o transporte e fazer no outro município. Em São Paulo, em Itapecerica, em Itapevi. Aqui em Cotia não tem como fazer. Como muitas outras tratamentos que não tem como ser feitos aqui. Ah, eu sou do Conselho de Saúde, eu quero um centro especializado em atendimento a pessoas com deficiência. Então, nós vamos ter pessoas com síndrome de Down, nós vamos ter pessoas com autismo, nós vamos ter pessoas com paralisia cerebral, nós vamos ter... que às vezes não lidamos tanto com isso, temos um enorme preconceito. Mas quando você for conviver com uma pessoa dessas, você pega uma criança ou um adulto com paralisia cerebral. Ele normalmente não fala, tem pouco controle do corpo, né? Mas você vê pelos olhos e pelo sorriso, ou pela tristeza, o quanto ele distribui amor, o quanto ele é grato pelo que você faz por ele. E ele é um ser humano cuja vida vale tanto quanto a minha ou a sua. Então, gente, nós precisamos pensar nos princípios. Sabe, tem uma coisa que se chama pirâmide das necessidades, né? Que diz que você aqui na base da pirâmide, você tem, na verdade, as pessoas que não conseguem pensar em nada. Porque se você não tiver alimentação, segurança e um teto na sua cabeça, você não vai se preocupar em aprender francês ou aprender inglês ou saber conseguir um emprego bom. Porque você está naquela base em que você não tem nada disso, tá? Então, realmente, você precisa... quando você adquire um pouco mais de segurança, que você sabe que você vai ter comida no dia seguinte, que você sabe que vai ter um teto na sua cabeça, que você sabe que você vai ter um cobertor no frio, você já começa a se preocupar com outras coisas. Talvez estudar, talvez ter uma roupa melhor, talvez constituir família, coisas que você antes não podia. Então, quanto mais você vai subindo, você vai se preocupando com gentileza, com educação, quanto você vai subindo na hierarquia em que você não tem que se preocupar com o que é basicão, basicão, tá? E lá em cima, no topo da pirâmide, você tem as pessoas que podem se dar o luxo de pensar em filosofia, podem se dar o luxo de pensar em poesia, podem se dar o luxo em pensar não na sua própria sobrevivência, mas na sobrevivência do planeta. Podem pensar em proteção ao meio ambiente, em não desperdiçar água, em reciclar, tá? Em tudo isso, em usar uma energia renovável, como a dos ventos, como a do sol, mesmo como a da água, que a gente tem aqui no Brasil, realmente hidrelétricas muito bom. A gente tem mais rio do que muito lugar no mundo, tá? Então, eu vejo que hoje a nossa população está muito... Nossa população de Cotia, do Brasil e talvez do mundo, tá? Muito desgastada. Nós estamos passando por períodos muito difíceis. A Covid é um período muito difícil. Agora parece que foi embora, mas não foi, está voltando. Então a gente, na verdade, vive numa montanha-russa, tá? A gente realmente se prejudica muito porque a gente acaba vivendo, sabe, do prato para a boca. Não passa no meio pedaço, você não tem como pensar no que você está fazendo. Então, gente, vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Vamos efetivamente pensar em sermos gente.
sermos gente junto com as pessoas, junto com a gente, tá? Isso talvez não traga um benefício imediato para cada um de nós, mas vai com certeza trazer um mundo muito melhor para os nossos filhos ou nossos netos. Porque mudanças como essas que a gente está falando, estruturais, elas não acontecem do dia para a noite. Mas vamos pensar no seu voto, cara. Vamos pensar, gente, que quando você não se informa, quando você simplesmente vota ou em quem te pagou alguma coisa para votar, ou em quem te deu alguma vantagem para votar, ou em quem o teu vizinho falou, vota nesse, que ele é bom, tá? E você nem sabe quem é. Vai lá procurar para ver quem é, tá? Porque se você não for, há uma probabilidade muito grande dessa pessoa não representar os seus interesses. Então, efetivamente, você, talvez por uma cesta básica, por uma cadeira de rodas, por uma vaga na creche, por 100 ou 200 reais, você está deixando de fazer com que seu bairro seja melhor, com que a qualidade da escola dos seus filhos seja melhor, com que os professores sejam mais motivados. Então, você está trocando com que o posto de saúde tenha remédios, que todos os remédios que você precise tenha, e que você não precise ficar na fila horas, que você não precise implorar por um atendimento, que você seja respeitado, tá? Que a enfermeira ou a atendente não esteja jogando joguinho no celular, tá? O que aqui nem acontece tanto, mas acontece, tá? Então, tudo isso é pela questão de votar. Então, você vai trocar, tá, por tudo isso que você pode ter de melhor para você por um brinquedinho na hora. Uma coisinha que só te resolve naquele momento, não te resolve para o futuro. Aí alguém da tua família fica doente, não tem remédio, não tem vaga em hospital, não tem tratamento, não tem médicos competentes. Vai lá trocar o teu voto por isso. Não vai dar mais, gente. Passou o tempo, tá? Isso tudo são coisas... Eu adoro a nossa cidade. Eu acho que Cotia é uma cidade com muitos recursos. A arrecadação de Cotia, a arrecadação é quanto dinheiro Cotia recebe. É muito grande, gente. Dá para fazer muita coisa aqui. Não vou falar do Brasil, porque é isso em escala muito maior, tá? Mas ela poderia ser muito melhor. Ela não é tão melhor, porque o povo tem pouca participação. E eu vejo muitas vezes, e eu percebo isso claramente, tá? Que as pessoas têm às vezes medo, como se o político fosse mais importante do que ela. Ele se faz de mais importante, mas ele não é a mais importante. Gente, eu me sinto envergonhada da nossa Câmara Municipal, dos nossos vereadores, tá? Nós temos 15 pessoas nessa Câmara Municipal. Recentemente, acho que vocês sabem, quem não sabe eu vou contar, um deles ficou bravo porque um agente de trânsito estava multando um veículo que estava parado em vaga de deficiente e que não tinha o cartãozinho. Ficou bravo, começou a discutir com o agente de trânsito. E o agente de trânsito estava apenas cumprindo o seu dever, tá? Apenas. Ou seja, ele é pago, a tarefa dele é esta, tá? Aí ele foi lá e brigou com o cara. E o cara continuou multando, né? Aí ele foi na tribuna da Câmara e falou mal do cara. Não satisfeito com isso, o presidente da Câmara foi na tribuna e também falou mal do cara, que era um absurdo o cara estar multando o carro, tá? E não satisfeitos com isso, gente, surreal, coisas inacreditáveis. Eles foram na delegacia e fizeram um boletim de ocorrência contra o cara. Agora, existe uma coisa, ou seja, você está fazendo o seu trabalho, tá? E você é achincalhado nessa tribuna em que não permitem que eu nem você suba para pedir que se faça alguma coisa pela cidade, para externar minha opinião. Nós estamos agora com um projeto que tem muito a ver com cidadania, que chama-se Tribuna Livre. Nós precisamos de aproximadamente 5.000 assinaturas para que... E aí é uma PL, um projeto de lei,
de iniciativa popular. A Constituição prevê que os legitimados, ou seja, as pessoas que podem, tá, propor leis, são senadores, deputados, nível municipal, vereadores, etc., ou, tá, a população, desde que tenha, não sei se é 2 ou 3%, não me lembro agora, de assinaturas num abaixo-assinado do número, 2 ou 3% do número de eleitores daquela localidade. Então, em Cotia tem mais ou menos 140 mil eleitores, então a gente está falando aí em, sei lá, 5 mil assinaturas, tá? Isso sim, para conseguir o quê? Para conseguir que uma vez por mês, 3 munícipes subam na tribuna da Câmara e durante 5 minutos façam o seu pronunciamento. Ou uma reclamação, ou um elogio, ou uma constatação, ou um pedido, que façam alguma coisa, que falem, e não só eles falarem. Eu gostaria que vocês fossem às sessões da Câmara. Eu sei que o horário é ruim, é terça-feira, às 10 horas da manhã. Qualquer pessoa pode entrar lá, a Câmara, teoricamente, é a casa do povo. Gente, eles ficam olhando o celular, vão lá e dizem presença, mas saem para a salinha do lado. É um desrespeito total à população, não há seriedade. E depois postam nas redes sociais o que fizeram, a festa, distribuição de ovo de Páscoa e etc. Nós precisamos mais do que isso. Só ovo de Páscoa não resolve o que eu preciso para a nossa cidade. Bom, eu quero passar para vocês de novo, tá? O WhatsApp do programa. Deixa eu achar aqui, porque, claro, com a minha memória de ameba, a minha memória não é mais memória, gente, a minha memória é uma vaga lembrança, tá? Então, realmente, memória é uma coisa que tá indo embora com o tempo. Deixa eu pegar aqui o número. Vamos ver. Olha, se vocês quiserem falar com a gente, pedir assuntos para a gente debater, criticar, elogiar, comentar, tá? O nosso WhatsApp do programa Mulheres ao Meio-Dia é 11 9 7407 8663. Repetindo, 11 9 7407 8663, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem pra gente os comentários, tá? Se a gente puder ter um diálogo para a gente saber se está agradando, né? Primeiro de tudo. E depois poder atender melhor as expectativas de vocês. Eu acho que vai ser muito bom. Hoje, a Aninha, nossa querida Ana Alcântara, também não está aqui, tá? Também teve um compromisso de trabalho. E sobrou para mim esse prazer enorme. Mas não sei se fiz tão direitinho quanto vocês merecem, tá? De falar com vocês, de conversar um pouco, de efetivamente passar o que me preocupa, e também um pouco do que me alegra, que é ver a reação de tanta gente que eu percebo motivada para mudar as coisas. E não conseguir na primeira tentativa não deve desanimar ninguém, gente. Na primeira, na segunda, na terceira, quem sabe na quarta ou na quinta a gente chega lá. E vai ter valido a pena, porque quanto maior o esforço também, mais realização a gente sente. Aquela coisa, nossa, cheguei, consegui, tá? Isso não tem preço. Isso é uma coisa realmente maravilhosa, tá? Bom, vou encerrando por aqui o programa hoje, tá? Muito obrigada para quem estiver nos assistindo, tá? A sua audiência vai ser sempre muito importante. Nós estamos começando o programa, hoje é o sexto programa que a gente faz, mas nós vamos estar sempre aqui, tá? Conversando com vocês e querendo melhorar a cada dia. Vamos fazer desse programa, dessa rádio, desse nosso diálogo, uma coisa que faça o bem de todo mundo e nos ensine a viver melhor. Muito obrigada e boa tarde, minha gente. Acabamos de apresentar o programa Mulheres ao Meio-Dia. Até a próxima terça, aqui na sua Max FM. Acordo, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa.